Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu vou responder um comentário de uma pessoa, não sei se é homem, se é mulher, porque aqui diz canal Joy, mas enfim, ela colocou esse comentário num vídeo que eu gravei com o pastor Roner, né? E aí o comentário é o seguinte: irmãos, importante é que vocês saiam, mas procurem outra igreja, não fiquem sem congregar. Eu respondi a ela apenas com uma indagação. Por quê? Porque o importante é congregar. Então, é uma pergunta que você deve se fazer. Você acha, então, você é culto-centrista? Você acha que o importante é estar numa instituição religiosa, formal, com CNPJ? É isso que é congregar para você? Então, quer dizer, uma reunião entre pessoas cristãs em qualquer lugar, isso não é congregar. Congregar é ser membro de uma instituição religiosa que cobra dízimo, que tem uma estrutura formada. Isso é que é congregar. E é isso que é importante. O importante não é ter Cristo. O importante não é ser cristão, andar nos caminhos de Jesus. O importante não é ter o caráter de Cristo, ser um imitador de Cristo. O importante não é Jesus. O importante é congregar. Essa é a minha pergunta, é a minha questão. Isso não me pareceu ser ofensivo, é uma coisa que as pessoas têm que repensar, né? E aí eu só fiz uma pergunta: por quê? Por que você acha? Você acha, então, que se uma pessoa estiver em Jesus, então ela não está cumprindo com o importante? É isso? Essa era a minha pergunta. Eu não vi nada de ofensivo nisso, não vi nada de agressivo nisso. Até gostaria que a pessoa a pergunta é para levar a pessoa a pensar. Eu penso assim: qual vai ser a resposta que ela vai dar? Ela vai dizer: não, porque o importante é isso, porque se não tiver isso não tem salvação, porque se não tiver isso não tem felicidade, porque se não tiver isso você não está completo. Eu tenho curiosidade de saber, né? Não, se você não tiver isso você não está sendo fiel. Então, mas isso leva a pessoa a pensar. A pergunta era para levar a pessoa a pensar, né? Então, por que o importante é estar em uma instituição religiosa, né? Se o próprio Jesus, eu vou repetir o que eu sempre falo, se o próprio Jesus não recomendou isso, inclusive falou para a mulher samaritana: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, você não depende de templo para adorar, você não precisa ir para Jerusalém para adorar, você também não precisa de subir o monte que estaria lá em Samaria para poder adorar. Você não precisa disso. Então, ele próprio, com todas as letras, deixou isso bastante claro, que isso não seria o importante, nem o essencial e nem o necessário, e que a pessoa simplesmente precisaria de uma disposição de coração, é uma questão interior. Mas enfim, aí eu fiz a pergunta, a pessoa ela me respondeu da seguinte forma: aí ela respondeu com outra pergunta, e ela diz assim: ficar sem ir em igreja nenhuma seria uma boa coisa? Né? A minha pergunta é: por que você acha que isso é o mais importante? Não tem a ver se é bom ou se não é bom, porque o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. O ser bom é aquilo que nós achamos que é bom. Eu quero saber se isso é o mais importante. Foi isso que eu coloquei. E aí eu respondi a ela, eu disse o seguinte: Canaia Joy, primeiramente responda a nossa pergunta, né? Aí eu complementei: se você disse que o importante é procurar uma igreja para congregar, estamos aguardando a sua resposta. Abraço. Eu fiquei até perplexo aqui. Você conseguiu enxergar aqui alguma ofensa nisso? Alguma agressão em dizer o seguinte: olha, eu fiz uma pergunta, você pode responder a nossa pergunta? Né? Porque você fez uma afirmação e eu perguntei por quê. Aí você me devolveu com uma pergunta que está tangenciando. E eu estou tentando trazer para a pergunta, né? Que é a questão. Se não quiser responder, diga que não quer responder. Não quero responder, né? Agora fica me devolvendo pergunta, entendeu? Eu não vou entrar nessa dialética de jeito nenhum, não é verdade? Então, aí a pessoa já, né, parece que já começou a ficar
com uma sensibilidade que eu não consegui nem entender, né? Ele disse: Maranata, nossa de quem? Né? A nossa pergunta, irmãos, não dá para entender que quando eu digo que é nossa, é porque eu estou falando pelo canal. Nós defendemos, nós do canal defendemos algumas posições. Não dá para entender, não? Mas enfim, ela diz assim: aí, nossa de quem? A sua? A pergunta que o Senhor especificamente está me fazendo? Eu creio que reunir-se é bíblico, como nos é ensinado em Atos e em algumas das cartas. Digo o texto, ensinado, onde foi que Atos ensinou que tem que congregar? E em que cartas? Diga os textos. Irmãos, assim, eu estou trazendo a questão para reflexão. Agora, se for para você dizer apenas o que você acha, né? Ora, todo mundo acha um monte de coisa, mas assim, a pergunta é: por quê? Qual é o texto que você entende, então, que está te dizendo que você deve fazer, ser um igrejado, institucionalizado, no modelo que você está querendo me impor hoje? Então, aí ela diz o seguinte, essa pessoa diz o seguinte: estou enganada? Eu acho que está, né? Mas enfim, né? Estou enganada? Desculpa se te ofendi. Irmãos, de onde que as pessoas tiram as coisas? Eu fico pensando, né? Como é difícil lidar com gente, e pior, como é difícil lidar com ex-maranata. Eu fico com pena dessas pessoas que abrem essas igrejas para depois encher de ex-maranata dentro. Me perdoem, irmãos, mas é um pouco difícil, viu? Que é isso? Né? E olha só, não vai parar por aí não, né? Desculpa se te ofendi. Eu fui daí sempre por mais de 20 anos. Eu também, irmão, sei lá, né? Tenho visto alguns vídeos desde ontem e concordo. O meu conselho para quem estava para sair sempre foi procurar outra. Isso é o seu conselho, né? Agora, é um problema, por quê? Porque a gente fica sem entender o que você quer. Você queria tratar de outro assunto naquele vídeo que eu estou conversando com o pastor Rony. Então você tem que dizer: olha, quando vocês disseram isso ou aquilo, eu concordo, eu não concordo. Ou então eu queria dar um conselho para os dois pastores aí. É isso. Eu acho tão difícil de entender essas pessoas, mas enfim. O meu conselho para quem estava para sempre foi procurar outra. Eu jamais eu dou esse conselho. Procura aí, eu não dou conselho não. Eu digo o seguinte: olha, fica onde você achar melhor, tá bom? E se você quiser seguir a Cristo, você pode entender também que você não precisa ficar em lugar nenhum desses aí, tá bom? E se você acha que precisa, faça o que você acha melhor. Faça o que você acha melhor. Simples assim. Não quer impor isso aos outros. Querer dizer que os outros estão errados porque não querem se submeter ao que você está se submetendo. Ora, apresente suas razões. Eu sempre apresento as minhas razões. Você pode concordar ou pode não concordar, mas as minhas razões são essas. Dízimos não é bíblico, não é para a igreja, é para os israelitas. Não existe templo, não existe sacerdote, não existe levita, não existe ritual levítico. Eu explico isso. O dízimo não era nem dinheiro. Resgate de ofertas era uma situação excepcional, que nem compensava, porque você tinha que colocar 20% a mais. Apenas o dízimo trienal era para órfãos e viúvos, eu explico também isso. Então, eu dou as minhas razões, eu apresento as minhas razões. Cada um faz o que quiser, o dinheiro é seu, dá 50%, né? E tem gente que acaba dando 50% mesmo, porque dá 10%, aí depois tem que dar oferta, aí depois tem que gastar um horror de gasolina, aí depois tem que gastar um horror fazendo manutenção com o carro, vai gastar... Olha, irmãos, veja aí quanto você gasta com carro, né? Eu já gastei muito dinheiro com carro, né? Hoje eu gasto muito pouco dinheiro com carro, entendeu? Minhas prioridades são bem outras, mas antigamente, quando eu ficava aí nesse ativismo religioso, gastava muito dinheiro com carro, muito dinheiro com carro. O ano que eu rodava pouco, né, no meu carro, né, somando os dois, era 40 mil quilômetros. Então agora faz as contas aí revisão, pneu, manutenção, coisas que estragam, é seguro, é o combustível, é o óleo. Então é uma coisa muito cara. Então você dá o dízimo, você tem que dar oferta, você tem que ajudar os irmãos que são necessitados, porque a igreja não ajuda, e aí você tem que fazer vaquinha, aí o pastor ali que está passando necessidade, é você que tem que ajudar, tem que fazer vaquinha, e aí você tem que gastar esse horror de dinheiro com
com combustível, com carro, com manutenção, e tem que, muitas vezes, deixar de fazer algum serviço que você tem para fazer, para poder dedicar aquilo para a igreja. Já vi pessoas tirando férias para poder ficar reformando a igreja. Então, quer dizer, tem gente que dá os 50%, que deu os seus 50% do seu salário, da sua renda, tudo para uma instituição, né? O problema é quando você vê que você está entregando todo esse dinheiro e você não vê isso retornando para as pessoas, né? Você vê simplesmente que você está alimentando um sistema religioso que fica se retroalimentando, né? Ele fica se retroalimentando, fica só inchando, né? A minha colocação não queria ser ofensiva ou desrespeitosa. E de onde foi que eu disse que foi ofensivo ou desrespeitoso? Eu só fiz uma pergunta e depois que você tentou sair, eu disse, olha, vamos voltar aqui para a pergunta? Que tal? Responde a primeira pergunta para a gente continuar o nosso diálogo. Aí veio com essa, né? Aí eu respondi, ok, né? Eu não vou ficar perdendo tempo, né, irmãos? Já percebi o que você quer, não nos ofender. Eu digo, não estou ofendido, não me ofendo com essas coisas, só não tenho paciência. Não visto capa de pastor bonzinho, de pessoa que precisa ficar bajulando ninguém, tá? Para poder, eu vou bajular você para você ficar assistindo o vídeo. Ô irmão, por favor, né? Isso aqui que eu estou fazendo aqui no canal, isso é para quem quiser, né? Isso aí é para quem quiser aproveitar esse conteúdo. Né? Se eu disser que eu preciso disso para alguma coisa, eu vou estar mentindo, né? Eu não dependo de canal, né? Eu não dependo de canal para ter o que eu tenho, para fazer o que eu faço. Eu não dependo de canal para isso, né? O canal só me traz muito processo judicial. Então tá aí a contribuição, se você quiser aproveitar. Agora eu não vou ficar bajulando ninguém. Por que eu ia bajular alguém, né? Para poder ganhar visualização? Irmãos, não é esse o propósito, né? Esse é só um número, né? O que importa para mim não é esse número. O que importa para mim é saber que muitas vezes o conteúdo ajudou alguém, tá certo? Agora, eu repito, eu não preciso vestir capa de bonzinho, de pastor bajulador, de educado, não preciso atrair ninguém para coisa nenhuma. Eu não vou atrair para quê? Vou atrair para o canal, atrair para a igreja, para a instituição religiosa, para aqui, para ali, né? Para poder ter mais um adepto, para ter um seguidor, para ter uma pessoa que vai contribuir com alguma coisa. Irmãos, o canal para nós é só prejuízo, tá bom? Se você não sabe, para a gente é só prejuízo. Agora, a gente faz porque a gente acha importante, né? Porque é a forma que a gente tem de ajudar. E ajudar quem quer, né? Se você não quer, se você não precisa, né? Segue aí o seu caminho aí. A gente deseja que você seja muito feliz. Siga as suas convicções, que é a melhor coisa que a gente faz. Liberdade é excelente, tá bom? Mas vamos lá. Aí eu disse o seguinte, não nos ofendeu de modo nenhum, mas não estamos conseguindo nos fazer entender. Ora, se você não sabe nem que eu fiz uma pergunta para você, né? Então eu não consigo explicar mais do que isso, né? Não consigo. Aí a pessoa, o canal Joy, me respondeu. Agora essa foi assim, de lascar o cano. Já eu não entendi a sua hostilidade. Eu fui hostil? Se fui, nem percebi. Achei apenas que fui sincero e assertivo. Mas se você acha que eu fui hostil, você só me perdoe. Eu não queria ser hostil com você, tá bom? E aí, essa pessoa continuou. Eu fui da Maranata, saí porque morando na Itália posso confirmar várias coisas que foram relatadas. A minha intenção era só pedir aos irmãos que não se isolem. Conheci pessoas que saíram da Maranata e que ficaram com depressão. Claro, foram isoladas. Isso é o que você acha, é o que você pensa. Eu acho que as pessoas que saem da Maranata, elas saem com muitos problemas. Agora, se elas vão, a partir daí, se elas vão de mal a pior, eu acredito é porque elas colocaram a igreja como centro das suas vidas. Se Cristo for o centro, se elas estiverem realmente servindo a Jesus, então não vai ser o fato de se desligar de uma instituição como a Maranata que vai fazer com que a vida dela piore. Ao contrário, a vida dela vai melhorar muito. Agora, se ela vive em função da Maranata, se a razão da vida dela é a instituição, ela vai realmente ter muitos problemas, vai ficar em depressão, né? Vai acabar o casamento. Agora, se você está aí servindo a Cristo, tanto faz aí ou em qualquer outro lugar, tá bom? Então, mas você tem a sua impressão e a gente respeita. Então, ela diz aqui, né?
conheceu pessoas que saíram e ficaram com depressão, mas fico triste que o Senhor me trate assim. Ô irmã, ô irmão, tratar assim como? Não posso ser sincero, não posso ser assertivo? Mais uma vez, né? Eu não vi nenhuma ofensa, eu não percebi pelo menos. Mas se você se sentiu ofendida, peço que você me perdoe, tá bom? Aí agora eu acho que você passa um pouco dos limites, tá bom? Veja só. Passo a entender que a sua alma está profundamente ferida. Você é psicóloga, né? Tem uma bola de cristal, me conhece, sabe alguma coisa sobre mim? Ora, irmã, olha, essas suas presunções, pressuposições aí, eu acho que passam bastante do limite, tá? Nós não estamos aqui para falar sobre mim, né? Você não queria falar sobre os igrejados, sobre os desigrejados, sobre os isolados, sobre os institucionalizados. Agora você quer falar sobre mim? Inadequado, tá bom? Não estou aqui para falar sobre mim, não. Agora entendo também que é só vingança que o Senhor quer. Só vingança. Oh, meu Pai do céu. Oh, Senhor, dá-me paciência. Irmãos, eu já não tenho muita paciência mais. Tá? Eu confesso isso para os irmãos. É difícil. Eu, quando eu era mais jovem, eu tinha muito mais paciência. Hoje eu tenho muito menos paciência. E eu, quando eu vejo pessoas assim com esse tipo de comportamento, eu lamento muitíssimo, né? Enfim, né? Vamos ver o que mais diz, né? Sendo assim, o meu conselho aos outros é: saiam. O perigo é ficar igual ao Senhor. Oh, então uma pessoa ficar igual a mim é um perigo, né? Ficar igual a mim é um perigo. Amargurado e sedento de vingança. Pelo amor de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia realmente, nos dê muita paciência, porque para fazer esse trabalho, né? E eu agora estou arrependido, tá? Eu confesso que eu estou arrependido de ter respondido a essa pessoa. Devia, né? Não ter deixado para lá, fazer como eu faço com os outros, ignorar. E assim é melhor mesmo, né? Porque para depois ter que ficar ouvindo essas coisas, eu acho bastante desagradável. Mas, enfim, né? Está aqui, já estou dando aqui, ó, visibilidade para você, tá? A próxima vez faça isso dizendo quem você é, não no anonimato, não, porque é ruim, né? É bom a gente saber com quem a gente está falando, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Desejo que Deus abençoe a todos, que vocês aproveitem bastante ainda esse mês, ainda que é um mês de férias, né? Este ano novo, desejo feliz ano novo para todos, que Deus possa abençoar a você, institucionalizado ou não. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.